Olá, meus caros ouvintes, sejam o horário onde vocês estejam escutando. Bom dia, boa tarde, uma boa noite para você e bem-vindos a mais um programa aqui. Eu, Hitomi, o CEO e coordenador deste projeto aqui, estou apresentando e no episódio de hoje, como sempre, estou acompanhado aqui do CEO geral e gerente da porra toda aqui, velho. Pode se apresentar aí, chefe. Granizio Legione. Quem está falando aqui é o Cliff. Nossa, hoje eu fui com espanhol, cara. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Fora da Linha. Esse programa aqui simplesmente é uma das coisas mais legais de ser feitas durante a semana. E por falar em semana, cara, como é que foi sua semana? Cara, a minha semana foi muito boa, velho. Apesar dos pesares, porque eu tava enrolando. Eu acho que o meu maior problema com tudo é enrolar pra fazer as coisas, velho. Porque quando eu faço, eu fico tipo, caraca, que choque, velho. E já vai de recomendação aí pro ouvinte aí. Assistam uma série da Netflix, sim, infelizmente, chamada Cobra Kai, velho. Assistam que aquilo ali porra, cara, é excelente, velho. Finalmente o cara assistiu Cobra Kai, mano. Finalmente. Acho que eu tô tipo no antepenúltimo episódio da última temporada lá. Falta bem pouquinho, acho que faltam uns 3 só. Mas resumo, tipo, aquilo ali é a frase, tipo, relógio parado a certa hora, 2 vezes no dia, cara. A Netflix conseguiu fazer uma pra Deus ver e tá, eu sei que não foi ela que começou fazendo. Mas, puta, cara, aquela série é muito boa porque ele faz aquele bagulho que a gente tinha esquecido já. Porque, tipo, hoje toda série tem que ter alguma coisa que vai ser, tipo, olha, vocês têm que entender a nossa crítica, que você entendeu que é uma coisa muito grandiosa. E não, cara, os caras só fazem, tipo, o arroz com feijão, sabe? Tipo, vamos fazer uma traminha legal aqui, ó. Campeonato de lutinha. Pô, muito bom, cara. O Johnny Lawrence, eu tenho certeza que aquele cara, se ele fosse brasileiro, ele tinha afundado o 17 na urna, cara. O cara é, tipo, a figura do boomer, tipo, no absoluto sentido. E da hora que, tipo, boomer, gordão de 40 anos, joga a vida formada, tipo, botando criança pra sair na pancada, velho. É muito loucura. Isso é uma série bem simples, mas, cara, é bom, velho. É muito legal. Um monte de adulto traumatizado colocando criança pra ficar traumatizada brigando na escola, velho. Muito bom, mano. Não, criança pra resolver o problema deles, né, velho? Não tem como aquilo ali ser mais preciso possível. Você lembra há 2 semanas atrás, quando eu te perguntei, que eu te falei que ia ter um personagem lá que você ia bater o olho e você ia falar: esse cara parece com o Cliff. Vamos ver se você sabe quem é. Cara, pior que você falou só que consigo pensar nos 3, velho, que parece contigo, velho, sem brincadeira. Vamos lá. Legal, cara, o Falcão, velho? Falcão. Acertou em cheio. Cara, assim... como eu não quero estragar a experiência do ouvinte, eu ia ter, tipo, a resposta perfeita pra você agora, mas eu não vou falar, velho. Mas é verdade, cara, o Falcão, que é um dos caras lá, ele parece, tipo, muito o Cliff, ele é um personagem... Tem um desenvolvimento bacana, cara. Tipo, essa série é o mais clichê possível, mas é por isso que é legal, velho. Tipo, um clichê bom. Os caras vão pelo safe do bagulho do bullying, tá ligado? Mas depois eles largam completamente isso e começam a fazer uma trama da hora. Tipo, vamos lá, eu diria que o Rito me lembra um pouco Miguel Dias em algumas partes. Vai se fuder, mano, só porque eu sou pardo, velho. Você gosta de zoar, né, mano? Não, pô, eu acho que tu tem uma dinâmica legal, sabe? Tipo, o personagem ele lembra algumas coisas, principalmente a parte do esquentadinho em algumas partes. Pode até ser, não vou mentir, não. Mas não, cara, o que eu mais tava, tipo, esperando quando eu assisti, eu achei que ia ser, tipo, uma série meio água com açúcar, tá ligado? Que nem tem uma trama da hora. Mas, tipo, os personagens, eles são muito bem trabalhados. Como falou, tipo, o Falcão, ele tipo, é o exemplo daquela frase, o sonho do oprimido é ser o opressor, tá ligado? E fora que você tem alguns personagens que são muito odiáveis, cara, tipo a Samantha, velho, tipo, aquilo ali, tipo, é o retrato da mulher moderna, velho. É muito explícito, assim, velho. Não vou falar mais muito não pra não estragar a experiência do ouvinte. A Samantha me dá nojo. Puta, mano, não dá ali, velho. Aquilo ali aumentou o nível do odeio... Desculpa o comentário aqui, a gente sofreu um corte aqui, meu departamento jurídico falou pra cortar o resto da frase. Então, né, vamos continuar aí. Mulher mais based daquela série lá é a esposa do Daniel, mano. Mulher verdade. Completamente based aquela mulher, cara. Sim, isso sim.
Mas enfim, vamos pro tema de hoje aqui, né? Hoje a introdução nos alongamos um pouquinho mais do que o costume, mas vai ser legal. Acho que vai ser um dos temas que esse tema eu vou estar um pouco mais motivado para conversar. Não sei se foi porque eu dei a sugestão, né? Mas vamos lá. Tribos sociais, cara. Tribos sociais. Uma coisa que você vai... Hoje eu vou dar um exemplo de jogo aqui, tá bom? Uma coisa que você vai ver muito na série do Fallout, por exemplo, é que sempre vão existir duas grandes facções brigando. É mais ou menos o que acontece na vida real hoje em dia. Tipo assim, a gente tem a esquerda e a PCC direita. contra o comando. Não, eu não tava me referindo a esse tipo de facção. Tá bom. Você sempre vai ter dois polos. Na história da humanidade a gente sempre viu grandes dois polos. O bem e o mal, Deus e o diabo, a esquerda e a direita. Isso sempre existiu, sempre existiram polarizações na sociedade. Até aí não existe mistério algum. Só que dentro dessas polarizações existem subgrupos. E esses subgrupos, alguns se tornam nichos, outros se tornam subgrupos mais gerais. Mas até mesmo em grandes grupos você vê uma fragmentação. Então é interessante a gente abordar um pouco desses subgrupos, como isso afeta a nossa vida, porque querendo ou não, quando você faz parte de um grupo, você acaba sendo odiado por outro, e se você não faz parte de nenhum grupo, provavelmente todos os grupos vão te odiar, e se é vantajoso ou não entrar em um grupo, dá para ter uma conversa legal sobre isso, na questão de relacionamentos, sim, relacionamentos amorosos também, isso acaba afetando, mas até mesmo na família, esse tipo de coisa. O que acontece quando você entra em algum grupo, se vai haver algum julgamento, grupos que são mais safe de você ficar, grupos que são um pouco mais perigosos. Vai ser interessante conversar um pouco sobre isso. Firmeza, agora que eu entendi o tema, acho que também vai ter umas coisinhas pra falar. E Cliff, a primeira pergunta aqui, velho, eu sei que acho que você já devia ter alguma coisa pronta aqui, só que eu vou te fazer uma perguntinha básica. Você acha que... Qual que é a principal razão do porquê existe grupo tribo social no Brasil? Cara, eu acho que, vamos lá, primeiramente, tribo social vai existir em toda parte do mundo. Só que a gente consegue ver algumas tribos muito mais claras, principalmente tribos regionais aqui no Brasil. Por exemplo, o tráfico foi a coisa que você até mencionou até agora há pouco aí, a gente até brincou, mas, por exemplo, aqui em São Paulo não é tão forte a questão de tribos mais relacionadas a crime. Obviamente existe o CV, né? O contraversão. O contraversão, né? Mas a questão criminal em São Paulo, ela já está um pouco mais elitizada, entende? Ela não está tão focada para a parte daquilo que a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é algo mais drogas, algo mais comunidade. Sim, eu evitei falar favela aqui, me bato nos comentários. Então você vai perceber que até mesmo essa questão que relaciona a coisas mais simples, como por exemplo religião, o próprio crime, vai depender muito de cada região. O Brasil, por mais que ele seja um país onde todo mundo fala, quer dizer, a grande parte da população fala o mesmo idioma, ele ainda é um país muito polarizado. Então vai depender muito da região que a pessoa vai estar para esses grupos se definirem, obviamente. Mas respondendo a sua pergunta, cara, vai depender muito do ambiente que a pessoa vai estar. Por exemplo, se você cresce num ambiente onde existe uma certa taxa de criminalidade, onde as condições sociais vão ser desfavoráveis, é bem provável que os indivíduos que estejam naquela comunidade, naquela região, queiram se ajudar. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui simples. O cara que ele nasceu ali em Belfor Roxo, ele não vai ter respaldo do governo, ele não vai ter respaldo da elite carioca, ele não vai ter garantia nenhuma. Então, se aquele cara não entrar em uma comunidade, não entrar em uma tribo social, provavelmente ele vai acabar rodando. Então é mais uma questão de necessidade. As pessoas entram nessas tribos por conta de necessidade. Pode ser tribos
mais light, como por exemplo, o cara que é do rock and roll. Mas muitas dessas tribos que são as que realmente importam, o cara vai entrar porque ele não tem escolha. Você concorda comigo nesse ponto? Compreendi. Não, eu vou fazer só um adendo antes. O Brasil, em geral, tipo, esses subnichos, eu acho que era a prova de que o individualismo é, tipo, overrated, tá ligado? Tipo, é super chamado. Porque, tipo, cara, aqui você não tem como você ter uma arma. E cara, esquece, tipo, não, vou aprender uma arte marcial. Cara, não vai, mano. Arte marcial não significa que você realmente vai se dar bem numa briga, até porque provavelmente você vai estar numa posição desleal, e isso não é garantia que, por exemplo, o cara que é seu oponente não vai puxar alguma espécie de armamento. Então, cara, você não tem, pelo menos a princípio, como se defender, você não tem recursos, pelo menos o suficiente para você se tornar, não é bem intocável a palavra, mas vamos deixar como se fosse. E por último, você não tem poder o suficiente pra parecer invisível na sociedade. Que é um bagulho que eu vi aqui, velho. Você já deve ter escutado, quando a gente era mais daquele meio tipo Mig e tal, velho, a palavra ghost, né? Ghost pill, velho. Isso é o bagulho, é o maior... Até em qualquer lugar no mundo pode até ser que funcione, mas cara, aqui no Brasil isso é a maior mentira, velho. Principalmente dependendo do lugar onde você mora, velho. Você pode morar numa quebrada, velho. Tipo, o Cliff não falou, mas eu falo. Na pior favela possível, velho. Se você comprar... Você pode morar num barraco, cara. Se você comprar uma moto tipo 2005, velho, zoada, você já vai começar a ser visado pelos outros. Enfim, você vai ganhar, tipo, imagem, entendeu? Boa, ruim, grande, pra pegar a mulher, ou só com alguém que tem alguma coisa, varia. Mas você vai ter essa imagem. Então, cara, tipo, ser ghost pill no Brasil é mentira. A segunda coisa, cara, o Brasil, ele obriga o cara a ser... coletivista também, até certo ponto. Porque é pouquíssima gente que consegue realmente sobreviver. Não é bem sobreviver. É sobreviver. O cara consegue se virar sozinho. Na maioria dos casos é mentira esse bagulho, tipo, não, eu sou independente. Não, cara, não é. Você consegue viver abaixo da vista dos outros, mas se você fosse ver de tal forma, tipo, exposta mesmo, você perceber que individualismo é mentira. Agora sim, respondendo a sua pergunta, velho. Eu acho que a razão do porquê que existe... O porquê que o cara entra numa tribo no Brasil, de certa forma ele é semelhante em todo lugar no mundo. Você entra num partido político, num grupo de Facebook, numa roda de amigos, pelo simples fato de que meio que vocês têm gostos ou um objetivo em comum. Na verdade, o cara que ele... Por exemplo, ele decidiu virar apoiador do Bolsonaro, por exemplo. Na teoria, o que ele acreditava? Olha, a gente já tá numa gestão há uns 20, quase 20 anos, não tá dando certo, talvez esse cara tenha uma proposta diferente. Por que você entra num grupo de videogame no Facebook, cara? Porque, no meu grupo social não tem muito cara que joga um PlayStation 4, por exemplo, é que eu posso fazer amigos. Você entendeu, né? Todos têm um objetivo em comum. Mas tem uma diferença do como é que o brasileiro age nesse objetivo em comum para qualquer outra pessoa no mundo reage. Que até acho que eu cheguei a falar no último vídeo lá que eu soltei. Cara, é o seguinte, o brasileiro, ele não quer, tipo, um objetivo, ele não vai entrar no objetivo em comum para ele alcançar aquele objetivo de forma coletiva. Ele vai entrar num grupo para conseguir levar vantagem sobre esse grupo, cara. Assim que ele conseguir alguma coisa, ele tá pulando fora e mais nada, cara. De certa forma, você vê isso muito até mesmo em bolhas, cara. Você com certeza conhece alguém que tinha um objetivo em comum, mas não pensou duas vezes em pisar no colega dele, contanto que isso ia ajudar o cara a escalar, entendeu? Porque, cara, o brasileiro ele se vê coletivamente até o ponto em que alguém vai estar na mesma posição ou numa posição superior a ele. É igual uma coisa que assim, tipo, é igual a cultura da pena aqui no Brasil. Tipo, o brasileiro, você pensa que, não, a gente tem que ajudar os outros. Sim, é verdade. Mas tem muita gente que, tipo, gosta de ajudar pra ter aquele ego. Tipo, esse cara ele tá numa posição ruim, pior que eu aqui, eu estou acima dele. E você pode perceber, cara, tem muita gente... É igual, tipo, aquela frase, não, estão tentando me derrubar, velho. Tipo, eu fico zoando tudo, mas às vezes é verdade, velho. Tipo, porque o brasileiro, em geral, ele não gosta muito de ver alguém numa posição igual ou superior a dele. Então, tipo assim, existe muito disso aí por causa do ego do brasileiro. E
daquele sentimento de levar vantagem, saca? Acho que foi mais ou menos isso. Acho que ficou mais claro aí. Concordo com você. Principalmente nessa parte de levar vantagem, cara. Vamos lá, vai depender da índole de cada pessoa. Foi aquele negócio que você falou. As pessoas acabam entrando em grupos porque elas podem ter algo em comum. Vamos utilizar aqui o conceito, por exemplo, da igreja. Vamos dizer que o cara entrou numa determinada religião porque ele acredita naqueles princípios e ele quer se manter naquela fé, vivendo em base daquela doutrina. Só que sempre vai existir um cara que ele, por exemplo, ele tá a fim de pegar a mulher. Um exemplo, né? Pô, mano, eu queria pegar a mulher, velho. Só que eu queria pegar aquela mina específica. É uma mina que ela não teve tipo, muitos relacionamentos anteriores, ou não teve nenhum relacionamento anterior. É uma mina casta, é uma mina muito bonita, e olha que legal, ela é virgem. Então tem eu vários acho uma honradinha, cara, e é sucesso mesmo. O cara achou. Só que tem um problema, o cara não é um honradinho. Ele passa a madeira em todo mundo. Só que agora ele quer aquela honradinha. Ele fala assim, eu preciso daquela honradinha ali. Então ele vai entrar na igreja, vai se submeter aos rituais daquele ciclo que ele está entrando, daquela tribo, por assim dizer, né? E ele vai entrar ali com aquele pensamento de que, poxa, o objetivo aqui é esse. Seria, no caso, pegar aquela honradinha. Talvez ele nem tenha interesse tipo, de construir relacionamento com ela. Ele só quer pegar aquela mina. Quer ter 1, 2 noites com ela e vazar. E aí ele consegue. Depois disso, o cara some. Você acha que isso é uma atitude criticável? Olha, o cara, ele fez o que eu tinha dito, velho. Ele não quer, tipo, conseguir um objetivo em grupo. Ele quer entrar no grupo, levar a vantagem sobre aquela situação e pular fora. É claro, acho que já é meio óbvio. Velho, é uma atitude deplorável e, como eu falei, velho... Só que, tipo, cara, boa parte que eu vou repetir aqui é como se eu já tivesse dito no vídeo anterior. Mas o que as pessoas que gostam de pilantrar os outros não percebem é que quando eles são pilantrados é porque a pessoa que fez isso com eles pensava da mesma forma, velho. Então é como se fosse uma espécie de ciclo que vai se alimentando, entendeu? Tal qual o cara que ele decidiu entrar em igreja só pra pegar a mulher, velho, ele não vai perceber que alguém que vai tentar aplicar uma manta nele, tipo uma garota, vai pensar da mesma forma, tipo, vou pegar aqui algum bem desse otário aqui, tipo, uma moto aqui, ou aproveitar que ele tem uma moto da hora, vou ganhar meus status em rede social, mostrando que eu tô andando de, sei lá, de Kawasaki, nem sei que moto que os caras curtem hoje, e pular fora, porque, né, o meu primeiro, né, cara, e a minha vantagem, saca? De certa forma, todo mundo pensa dessa maneira. E é óbvio, né? Eu não preciso falar primeiro o porquê que isso aí dá problema, velho. Qual que é o problema? Tipo, eu expliquei já o problema do porquê que é ruim o brasileiro que ter essa ideia de levar vantagem em cima de grupo. E agora eu vou falar de 3 coisas aqui. A primeira é que, assim, grupos, eles são fortalecidos de acordo com a dificuldade que são impostas. Tipo, até mesmo por existir um problema, grupos acabam sendo criados. Uma explicação simples é essa, por que existem grupos. Mas é uma diferença do como ele é formado e por que ele é formado. Eu vou dar 3 exemplos de locais. O primeiro é o Japão, o segundo é os Estados Unidos e o terceiro é, sei lá, Belfort Roxo, o Rio de Janeiro em geral. Vamos lá. Quando vem uma ameaça de fora, tipo, não é do seu território, você é obrigado a se unir para conseguir combater aquela coisa. De certa forma, isso até explica desenvolvimento econômico, cara. Você percebeu que países que hoje são tipo, os mais envolvidos, igual eu falei, tipo o Japão e os Estados Unidos, são países que são obrigados a ficarem fortes para não ser subjugado por oponente? Que oponente, pelo menos externo, o Brasil tem? Nenhum, cara. E vamos lá. Cara, o Japão é uma ilha isolada do resto do mundo, que imagina que por 1900 anos ninguém entrava lá nem de barco, cara. Então foi tipo uma vida inteira sem você poder sair daquele horizonte. Você sabia que existia um mundo grande, mas você não podia sair dali. E cara, você tinha que lidar com todos os tipos de desastres naturais imagináveis, desde tufão até terremoto que vai detonar tudo. E
você ainda tinha outros impérios, tipo o Império Chinês pra trás de você. Como era uma ameaça externa, eles foram obrigados a se manterem fortes, a ficarem fortes. Estados Unidos, de certa forma, a mesma coisa. Quando era uma colônia inglesa, tiveram que se unir, ficarem fortes, sofreram muito para conseguir a independência. No Brasil, até de certa forma, aconteceu isso aí, cara, quando eles queriam ser independentes. Tiveram que se juntar forças. Mas hoje, por que hoje o Brasil não é forte? Por que ele não é uma potência? Porque os problemas que tem, as ameaças que tem, vêm de dentro. Então é como se o grupo fosse desfragmentado, entendeu? Tipo assim, não tem tipo uma ameaça de um exército, tipo um desastre natural. Alguma coisa que obrigue o cara a se unir, até mesmo contra quem ele não gosta, e deixar as indiferenças de lado. Isso por quê? Porque não existe uma ameaça externa. Então tem O problema do Brasil é brasileiro. Tem isso também. Então acho que seria mais ou menos essa a explicação. Vamos lá. Antes de a gente falar de alguns dos grupos principais que pode surgir aqui, eu quero fazer aqui um levantamento histórico. Para você, qual foi um dos grupos mais based da história aí? Based? Cara... Sim, não necessariamente tipo, o grupo que você mais admira, ou o grupo que você acha que, sei lá, que te guia em alguma coisa na sua vida. É simplesmente um grupo que você acha, pô, é um grupo que funcionava. Cara, boa pergunta aqui, velho. Acho que nunca cheguei a pensar nisso aqui. Pra você, qual que foi? Vai falando enquanto eu tô pensando aqui. Pra mim é um que a galera conhece, na verdade. Que seria, na minha opinião, um dos grupos que tipo, não tinha nada pra dar certo e acabou se tornando um monstro. Foi o grupo dos Khans, da Mongólia. Principalmente com o reinado / domínio do Gengis Khan. É inegável o poder que aquele cara teve, a capacidade que ele teve de, por assim dizer, impor a sua soberania e, obviamente, o grupo que ele formou com seus filhos, inclusive, né, que se você for fazer um levantamento de DNA, você vai ver que boa parte da população asiática, 1/3 da população asiática, carrega os genes do Gengis Khan. Então, por aí você já consegue ver que o cara ele fez um estrago gigantesco. E era aquele negócio, embora sim existe aqueles comentários de gente brainless falando que o império do cara era ditatorial, essas paradas assim. Na verdade, o cara ele estava só literalmente contra-atacando. A infância dele não foi fácil, ele quase morreu diversas vezes, não teve apoio nenhum da família, o cara foi abandonado para morrer. Então, você pega esse tipo de coisa e vê até onde aquele cara conseguiu chegar, é algo que é no mínimo respeitável, entende? Então, para mim, o clã mongol foi um dos clãs mais bem-sucedidos da humanidade. Entendi. Não, eu pensei um aqui. Não sei se seria o meu favorito ou ideal pra dizer, mas, cara, você tem que admitir, velho, a força de vontade daquele grupo conseguiu mudar o destino da história, cara. A Alemanha, pós Primeira Guerra Mundial, cara, mas completamente ferrado, cara. A gente comendo pão que o diabo amassou, provavelmente numa situação pior do que a que o Brasil teria. E literalmente, cara, um cara, mais um grupo de pessoas que queriam mudar, foi capaz de fazer o que muitos de nós aqui, tipo, desse grupo aqui não conseguiria fazer, cara. A força de vontade e o trabalho em equipe fez aquele país tomar um rumo inacreditável. Então aquilo ali tipo, é um bom exemplo pra mim a força de vontade e o trabalho em equipe, até onde aquilo ali pode chegar, velho. E só pra complementar esse bagulho do Gengis Khan, o cara hoje ele pode olhar e falar, mas a Ásia não compõe muita parte do mundo. Cara, só pra você ter uma noção, existem estimativas de que uma a cada 200 pessoas tem algum nível de descendência com o Gengis Khan, velho. Então foi muita gente que esse cara miscigenou, vamos dizer assim. Verdade. E também complementando o que você mencionou aqui, o feito que o grupo alemão fez, né? YouTube, a gente tem que admirar de um certo ponto de vista, porque foi aquilo que você falou, né? O país estava literalmente, vamos dizer assim, que era basicamente a Somália da Europa. Então,
O que o cara conseguiu fazer, cara, é no mínimo respeitável. Um grupo contemporâneo é esse, que ao meu ver também é bem... Agora sim, um grupo que eu admiro é a Guarda de Ferro. Porque os caras carregavam, tipo... Vamos lá, eu não sou metido a boomer aqui, que inclusive boomer já é um outro grupo social, né? Mas você conseguir juntar aquilo que você acredita, os seus ideais, a sua crença, o respeito que você tem pela tradição e ao mesmo tempo você querer salvar o seu país, querer o bem da sua população, é uma das coisas que eu admiro. Então, o trabalho feito por Codriano foi fundamental. Inclusive, sofreu vítima de bochileiro, por assim dizer. Que aconteceu da própria população trair o cara. Então, não, velho, é deprimente. Agora para vamos lá, clãs contemporâneos aqui. Vamos para focar agora no que acontece hoje em dia. Primeiramente, clã de idade. Você acha que clã de idade influencia? Por exemplo, tem o clã da galera que é Zoomer, tem o clã da galera que é Boomer. Você acha que esses clãs aí eles chegam a ter algum impacto na vida da pessoa? Ou nem? Você fala impacto, tipo, a pessoa vai escolher com base na idade dela? Não necessariamente. Tipo assim, são aqueles clãs em que você não tem escolha. Você simplesmente tá nele porque você faz parte daquela geração. Entendeu? Por exemplo, vamos lá. O cara que viveu naquela época dos anos 80, 90, ele é o boomer de hoje em dia. Então, eles sempre vão ter o pensamento alinhado, ou vai ser algo um pouco assim mais generalizado? Tá, entendi o que você quer dizer. Sim e não, cara, adiantando a resposta. Vamos lá. Você vai estar incluso em alguma bolha, um grupo, não necessariamente por causa da sua idade, mas sim porque, vamos dizer assim, foi lhe privado algumas oportunidades, cara. Vamos pegar o exemplo do Boomer, o cara que nasceu nos anos 80. Velho, compara-o quando ele tinha 20 anos, com 20 anos que a gente tem agora. A gente fez 20 anos em 2020, vai, a geração Z. Enquanto a geração Boomer fez 20 anos na virada do milênio. Cara, naquela época, não existia bolha imobiliária, pelo menos aqui no Brasil. Você não tinha uma inflação totalmente desgraçada. Você conseguia arranjar um emprego, ou pelo menos poder escolher, tipo, depois do segundo currículo que tu deixava. E você não tinha internet. Era um mundo completamente distinto. Muitos dos problemas que a gente tinha hoje não existem. Então é o seguinte, tá mais como se você fosse condicionado, entendeu? Não necessariamente você é obrigado a estar inserido numa bolha, você está inserido nos problemas que uma bolha tem. Acho que essa seria a pergunta correta. E a segunda coisa, cara, meio que você pode adaptar a bolha que você quer, entendeu? Tipo, é claro, tem as mais comuns, que é tipo o cara que faz dancinha de TikTok, escuta um funk, um pagode aí, gosta de cerveja. Que esse acho que é esse é o mais comum, porque, cara, o brasileiro que é um povo pra ser domado fácil, cara. Você dá cerveja, carne e um palho financiado em 72 vezes pra esse pessoal aí, os caras já não querem saber de mais nada. Mas você pode escolher, cara. Você tem a bolha mais dissidente, que dá pra dizer que é a nossa. A bolha otaku gordão, a bolha tipo... Enfim, você pode adaptar, entendeu? Acho que é bem mais abrangente nesse sentido. Você acha que... Vamos lá, vamos agora para os grandes grupos, assim. Que eu costumo dizer que vão ser desses grupos que vão se derivar os outros. Existem sim, obviamente, pessoas que não fazem parte desses grupos que eu vou mencionar agora, que vivem em subgrupos, mas esses três em específico, ao meu ver, são os maiores. Em quesito número de integrantes, em quesito influência social, e eles estão em toda parte do mundo. São eles: o político, o religioso e o científico. Então, assim, existem sim derivados, por exemplo, vai ter o cara que ele, sei lá, ele se reúne todo final de semana pra ouvir o White Snake lá na casa do barbeiro, que é amigo dele, e eles ficam ostentando a Harley Davidson deles na rua e, sei lá,
tomando um whisky. Nossa, que grupo merda, cara. Desculpa aí. Sim, é um grupo bem merda, mas existe. E não necessariamente o cara ele precisa fazer parte de uma religião, grupo político ou acreditar em ciência. Mas a grande parte das pessoas são afetadas ou fazem parte desses grupos que eu mencionei. O que você acha? Cara, eu acho que a questão não é nem por que o cara vai pra esse grupo. É a formação do cara. Porque olha só, todos esses caras que vão para as mais diversificadas bolhas, seja o cara que acredita em política, seja o cara que acredita em Deus, né, em igreja, todos eles têm uma espécie de... Como é que eu posso dizer? Eles têm uma espécie de mesmo caminho, saca? Qual que é o formador desses caras? Só pra pegar de exemplo. O formador? Como assim? O tutor? Isso. Ah, cara, vai depender, velho. Tipo assim, se você for pra uma religião, por exemplo, vai ser o padre ou o pastor? Não, você não entendeu a pergunta, cara. Acho que eu não entendi. Não, deixa eu reformular a pergunta então, pra ficar mais claro. Qual que é o órgão educador desse pessoal? Indiferente do cara que acredita em Deus ou do cara que acredita em ciência. Ah, a escola. Dos dois extremistas. Isso, aham. E que tá, cara. Você lembra que eu falei que, tipo, quando você tem sabotagem externa, você fica forte. Mas quando você tem sabotagem interna, você se lasca, velho. Tipo, isso não funciona. A escola é o principal exemplo disso aí, velho. Por que escola, o cara ele só se lasca? E é que meter na real, cara, desculpa, velho. Eu sei até que você vai, você estuda, trabalha em escola tudo, mas... Mano, a real, cara, escola hoje é formação de funkeiro, puto e drogado, cara. Não tem outra utilidade social pra escola. E aí que tá. Aquilo ali é sabotagem interna, velho. Ninguém ali aprende nada, ninguém ali faz algo que realmente entenda, faça o cara entender que ele precisa trabalhar em conjunto em alguns pontos, ou pelo menos zelar pela ordem pública, já que isso vai afetar a vida do cara pra pior ou pra melhor. E aí que tá, entendeu? Tem essa questão também do que a base do cara, entendeu? Tipo, não importa tanto pra qual caminho ele vai mais quem vai formar ele. Que aí sim você consegue prever o que o cara vai fazer, entendeu? Acho que não importa tanto pra onde ele vai, mas sim o porquê que ele vai, entendeu? O que levou ele a fazer isso. Eu concordo com você em parte. Você vai entender o que eu quero dizer aqui. Eu acredito que isso que você falou, ele se aplica e vai servir pra maioria da população. Só que assim, vamos voltar pra escola. Vamos dizer que a cada 10 crianças, 8 vão para a escola pública e 2 fiquem na particular. Beleza? Beleza. Eu e você, Retorno, a gente se criou basicamente em escola pública. Eu tive um pouco de escola particular quando eu era pequenininho, antes do ensino fundamental, ou seja, prézinho, essas paradas assim, mas... Meu ensino fundamental e médio inteiro foi em escola pública. Acredito que o seu também tem sido a mesma coisa. E realmente, a realidade que você mencionou se aplica. E ali não tem como você aprender nada. Você não consegue absorver nada porque realmente o ambiente que é criado na escola pública, na verdade, é completamente destrutivo, por assim dizer. Só que agora que eu estou tendo contato com a escola particular, que eu dou aula em escola particular para crianças de ensino fundamental, eu percebi uma coisa, que essa negligência não existe tanto. Então, por exemplo, eu estava conversando com os meus alunos, a professora do lado, inclusive, a professora que é vamos dizer que é a pedagoga principal, e a gente estava conversando sobre Deus, tipo assim, eles me fizeram uma pergunta, uma pergunta besta, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Aí a professora falou, foi Deus que criou. Aí teve uma conversa e tal, eu conversando com os alunos e tal a respeito disso. Tipo assim, não existe aquele, como é que eu posso dizer, aquele receio de falar. Obviamente vão existir escolas e escolas, mas acontece que ainda existe uma certa limitação de você simplesmente falar evolução. Você não vai explicar evolução para uma criança de 8, 9 anos. Mas ainda assim, não existe essa trava. Então existe um respeito maior, existe uma
um cuidado maior com a educação nesse ambiente. Mas a maioria não tem essa opção, concordo com você, e vai estar à mercê, por assim dizer, do ambiente que ele está inserido. Não, é verdade. Mas só terminando aqui pra matar esse assunto mesmo. O que eu quero dizer é o seguinte. Tipo, tá, você, por exemplo, dá aula pra... Tem 2 detalhes aí pra acrescentar. Primeira coisa, você dá aula pra um público um pouquinho mais jovem, né? Tem essa questão. E a gente também tá num contexto muito local, entende? Tipo, igual, por exemplo, a gente vê na internet, tipo, ah não, tal escola aprovou o gênero neutro, o professor foi preso porque não disse o pronome de aluno. Mas, cara, isso aí só em metrópole, em cidade grande, cara. Não, ó, inclusive, não sei se tem alguém progressista assistindo isso aqui, mas eu tenho uma triste notícia pra você, cara. Pronome neutro só existe no centro de São Paulo, cara. No interior, velho, o pessoal ainda fala aquela palavra com V pra descrever quem é que dá o cu. Cara, é muito mais problemático, assim, na sua visão. Mas vamos lá, tem 2 coisas. A primeira, tô um cara acordado, tipo, puxando o teu saco aqui, mas eu sei que, por exemplo, assim, tu não ia queimar o filme de algum aluno que sei lá, faça alguma bobagem, você não ia tentar cometer alguma injustiça. Mas agora, tipo assim, pega o professor médio, cara. Velho, o professor médio, ele não tá nem aí, cara. O professor médio, ele só se importa com o salário no fim do mês, velho. Então, tipo assim, esse tipo de gente não contribui pra melhorar o ambiente. Tipo assim, é só bullying, bullying, bullying. E quando o cara que é bullyingado revida, ele se lasca, ele se dá mal. E a segunda coisa, cara, espera só, tipo, quando as coisas vai crescendo, velho. Você lembra quando a gente tava no ensino médio, velho? A quantidade de propaganda política que os professores faziam, a quantidade de mentira que colocavam na nossa cabeça, Oceano, velho. Tem muita Oceano. Coisa. E a galera, outra coisa, né? abraçava, velho. Tipo, os moleques, tipo, eles não faziam bosta nenhuma da vida, mas quando era partidário, mano, os caras abraçavam os negócios de política, velho. Não, e outra coisa, né, velho? Fora que quando algum aluno falava alguma coisa que fosse fora da caixa, o cara era completamente ostracizado, Sim. velho. Sim. Até hoje eu lembro do dia que, tipo assim, acho que era 2018, tá, pessoal? Meu último ano na escola, velho. 2018, cara. 16 anos de PT no poder e o cara tava chegando, velho. Pelo menos pra época era o cara, né? Velho, tipo, chegou algum primata lá e começou a falar de política, velho. Detalhe, tá? Tipo, naquela época, o pessoal da nossa escola tinha feito um trabalho de, acho que sociologia, alguma coisa assim, que, tipo assim, o pessoal, tipo, pintou a cara de preto e gravou um vídeo cantando refrões do Racionais MCs, né? Pra, tipo, não, olha só aqui, ó, as vozes negras aqui, a gente se importa tudo. Aí o que acontece? E todo mundo começou a falar mal do Bolsonaro. Chegou um moleque do nosso grupo, ele era negro, ele nem defendeu, ele falou, tipo, cara, velho, não importa muito não, acho que eu vou votar nele, velho. Mano, o que lenharam esse maluco, velho? Chamaram o cara de todos os nomes possíveis, eu lembro muito bem até hoje, velho. Pô, cara. Então, assim, não tem como você fugir muito disso, cara. Tipo, escola é só pro cara... Infelizmente hoje isso é verdade, cara. É só pro cara apanhar e ser enganado, velho. Toda vez que eu vejo alguém, tipo, principalmente mulher, cara, quando passa algum projeto de ensino à distância, velho, ah, não, mas a escola é o primeiro centro de formação, como é que a pessoa vai socializar? Cara, eu dou graças a Deus, velho, que cada dia mais que passa tem mais gente querendo tirar filho da escola, velho, porque, sinceramente, não dá, velho. Concordo. Doideira. Agora que a gente já falou um pouquinho dos grupos de idade, dos grandes grupos, agora os subclãs, né? As subtribos aí. Quais que você acha que são as mais... Vamos começar com as mais perigosas. Mas você fala, tipo... Mas primeiro vamos voltar. Você fala, tipo, subtribo de boomer ou de zoomer? Não, velho? nada disso. Já falamos aqui que as tribos principais, por assim dizer, seriam a política, a religiosa e a científica. Depois dessas vão ter as menores, que vão ser, sei lá, determinada religião, determinado tipo grupo de crime organizado, determinado grupo musical, determinado grupo sexual, né, que tem o LGBT hoje em dia, essas paradas aí. Ah, sei. Cara, antes de tu dar a sua opinião, eu vou falar aqui. A resposta de qual que deles que é pior ou mais influente é todos. Porque é o seguinte,
Poder, cara, ele é um jogo muito estrito, velho, onde o pessoal, ele meio que fica se alternando. Igual, por exemplo, assim, o político, tipo, os políticos estão alinhados com um discurso entre 1.500 aspas científico. Porque não é científico, cara. Você acreditar no que a TV diz, você não tá acreditando na ciência. Tipo, para com essa bobagem. Cara, esse pessoal se junta, tal qual, por exemplo, não sei se você sabia, mas o STF ele tá querendo passar uma norma de que se você não vacinar o seu filho, eles vão lá e tomam de você, só pra você ter uma noção de como é que as coisas são. E, ao mesmo tempo, os caras usam de projetos de lei absurdos, cara, pra proteger gente que não é agredida, cara. Tipo, esses grupos religiosos de matriz africana, como os caras falam. Cara, não existe, mano, esse bagulho de falar, não, são pessoas vilipendiadas, são pessoas judiadas. Cara, é mentira, velho. A gente sabe muito bem quem que é o grupo mais atacado, só que fecham os olhos pra esse grupo religioso. Então é o seguinte, no poder, cara, eles vão se alternar entre si pra continuar a manter essa ordem. Agora, levando pra um ponto mais do nosso dia a dia mesmo, aí sim, eu acho que dá pra discutir, velho. Mas é que vai depender muito do seu contexto também. Porque a gente tá no estado de São Paulo, cara. Próximo da cidade também, né? E que tá... Cara, São Paulo é o maior subnicho do mundo, cara. Não é do Brasil, é do mundo. Você encontra subnichos aqui que você não encontraria nem nos seus países de origem. Você tem uma noção, acho que eu vi o William falando isso aí uma vez, cara, não sei se foi o William, mas ele falou, tipo, ó, cara, em São Paulo deve ter banda de black metal finlandês tocando toda noite lá. E eu aposto que na Finlândia não tem show de black metal toda noite, velho. Então, assim, serve a mesma coisa pra política, cara. Você tem caras que acreditam, tipo, em posições políticas completamente, pelo menos na nossa cabeça, malucas. Você encontra cara que é completamente danificado da cabeça com ciência, acredita que qualquer coisa tem lógica, se veio com a frase estudos apontam. Então, assim, vai depender muito do contexto em que você tá, velho. Eu não sei dizer se tem um específico. Pode ser que ele alterne, cara, e provavelmente hoje eu digo que o pior deve ser o pseudocientífico, que não é bem científico. E ti, cara, o que você acha? Concordo com você, mas acredito também que vai depender muito da região. Por exemplo, no caso do Brasil, existe muito aquele estigma, né? O Brasil é um estado laico, então a religião ela já não tem tanta força aqui no Brasil como costumava ter antigamente. E quando eu digo religião, eu me refiro a religião em geral. Você coloca no mesmo barco católico, evangélico, macumbeiro e aí vai. Você pode colocar a galera toda junto. E eu sei que tem gente que não gosta da palavra que eu falei agora, mas eu não tô nem aí, só vou poder explicar um ponto. Então, hoje em dia, os grupos mais fortes aqui no Brasil, ao meu ver, é o político e o científico, e seus derivados, obviamente. Mas, por exemplo, se você pegar um contexto de país que nem a Coreia do Norte, que nem ainda a Rússia, esses países não têm tanta influência científica assim. Então vai ser algo político, porque a política ela vai reger aquele país, então querendo ou não, a política ela sempre vai estar muito em voga, tirando algumas exceções, como por exemplo a própria Tailândia, mas num ponto de vista geral seria político e religioso, esses países que eu mencionei, por exemplo a Rússia. Lá quem dita as leis é o presidente, somando com a Igreja Ortodoxa. Então ali você vai ter muita decisão tomada na base da religião. No caso do Brasil, no caso do brasileiro médio, a gente não vai ter muito esse negócio de religião influenciando a nossa vida 100% do tempo. Ela influencia, sim, ela tem uma influência muito grande, mas no nosso meio isso não acaba sendo tão grande. Então, por exemplo, a gente está se vendo à mercê da peste do yakisoba. Se você não vacinar seu filho, digamos que você tem essa opção, você vai ser punido, que nem o Hitomi acabou de mencionar. Isso não acontece, por exemplo, na Rússia. Na Rússia, inclusive, não existe nenhuma lei ou algo que te obrigue a você se vacinar. Então, você já percebe que vai depender muito do contexto de cada região.
E isso também acontece com subgrupos. Por exemplo, vamos de um grupo religioso. Vamos supor que você faça parte de determinada religião. Vamos dizer que você é da... Não quero dar a entender alguma coisa que determinada religião é certa ou errada aqui. Mas vamos dizer então que você seja de uma Assembleia de Deus da Vida, um exemplo. Você fazendo parte desse grupo, você vai ter certas vantagens. Você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa que está fazendo certo, tal, tudo. Perante a lei você paga seus impostos, você é uma pessoa benquista na sua sociedade. Só que você vive numa família de católicos, um exemplo. Como é que seria a sua convivência com a sua família a partir daquele momento? Entende? Então, querer dizer que os grupos eles não têm tanta importância é um erro bem equivocado. Ou então, se você faz parte de uma religião, por exemplo, que é contra o armamento, você pegar em armas. E aí você decide que você quer ser militar. Entende? Certo. Não, faz sentido. E um bagulho que até que você me lembrou agora, tipo, de vídeo de grupo, é o seguinte, pode não parecer, mas até certo ponto eu acho que é impossível, tipo, alguém ver completamente de forma individual. Eu sei que vai ter alguém aí, principalmente se alguém que é anticoletivista vai ficar bravo com o que eu vou falar agora, mas olha só, pensa bem. Tipo, eu não tô nem aí, tipo, eu não escuto funk, eu não vou em festa. Cara, tá bom, velho, mas olha só, você percebeu que até mesmo o pessoal que assume isso em público, eles meio que seguem uma própria bolha? Vamos lá, cara, você não sair com alguém, não quer dizer que você tá numa bolha, cara, quer dizer que se... Porque, por exemplo, assim, você pode não sair com alguém, mas, por exemplo, esse cara, ele tá no grupinho dele do Facebook toda hora, falando, tipo, eu não saio, tipo, não gosto disso aqui, entende? Então é o seguinte, tipo, você não estar fisicamente com o grupo não quer dizer que virtualmente você não possa estar, então eu acredito que essa questão de, tipo, eu sou individualista, acho que é meio improvável, cara. E outra coisa, tipo, isso aí é até você realmente precisar de um grupo, cara, aí você vai se encontrar com um problema, cara. Então, tem essa questão também, eu não sei se, pelo menos na minha visão, se é possível você ver de forma individualista. Acho que a questão tribal sempre vai estar presente. E a segunda coisa que era que... Putz, até perdi, o que você tinha perguntado mesmo antes, cara? Eu me confundi aqui, foi mal. Eu tinha falado a respeito de qual você achava que era o... Não sei se era o maior grupo. Eu acho que... Assim. Tá. Eu lembrei do que eu ia falar, Só que assim, tá, você tinha falado, por exemplo, na diferença da Rússia, por exemplo. Uhum. Mas, cara, eu acho que tem uma questão aqui no Brasil, velho. Você lembra que eu falei que o brasileiro gosta de levar vantagem de um grupo e depois ele pular fora? Uhum. Como é que isso aqui se aplica aqui, velho? O brasileiro, tipo, assim que ele gosta um pouquinho de poder, velho, que geralmente quem tá no poder é pessoas que estão na quarta camada. E fazendo o jabá aqui, já que infelizmente o Olavo nos deixou há pouco tempo, ele explicava que a quarta camada é o seguinte: o ser humano, quando ele nasce, ele segue uma espécie de camadas de personalidade. A quarta seria aquele momento onde ele meio que ele passa a focar principalmente nele mesmo e uma espécie de certa forma de egoísmo, cara, mesmo que isso chegue a prejudicar os outros. Não é tipo, não pensar em si mesmo, é tipo fazer algo que pode realmente até lascar os outros. E aí que tá, infelizmente muita gente não passa dessa quarta camada, velho. E o problema é que muitas das pessoas que estão presas na quarta camada estão hoje no poder. Então assim, o Putin, não vou dizer que ele é um santo, porque ele é um político, velho. Então assim, ele falou tipo, vocês não são obrigados a se vacinar. Mas cara, será que é porque realmente ele se importa com o povo? Ou é porque ele percebeu que pode dar algum problema, pode ter russo morrendo? Ele pensou que isso seria um problema para a segurança da nação e que aquele não poderia ser um soldado. E eu não falo soldado só no sentido de guerra, eu falo, por exemplo, alguém útil ao Estado. Então ele pode ter pensado nisso aqui. Já que no Brasil não, cara, o brasileiro, quando ele tá preso na quarta camada, pelo menos a maioria, ele fica numa espécie de ânsia de mostrar que ele tem poder, entendeu? Dele apontar o dedo pros outros. Você quer um exemplo? O Dória, ele soltou uma notícia, tinha soltado propaganda de que São Paulo tinha sido a primeira cidade do Brasil a vacinar 100% da população. E aí que tá.
Não vou entrar no mérito se isso é verdade, tá? A gente já sabe a resposta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo ele mesmo alegando isso aí, ele vai vir e fala que vão precisar de comprovante de vacinação para entrar nos lugares. Então, tipo assim, ele mesmo diz que tá todo mundo com a injeção, mas ele obriga que as pessoas comprovem isso aí. Então, cara, político tem essa questão meio do cara gostar de mostrar que ele manda nos outros, saca? Então acho que tem essa questão, pelo menos no Brasil. Não, e concordo com você plenamente. Para poder encerrar esse assunto de clãs sociais, você acha que vai depender... Vamos lá, isso aqui é uma questão interessante. Você acha que vai depender do meio em que o indivíduo está para ele decidir qual grupo é mais benéfico para a sobrevivência dele, ou ele simplesmente pode escolher qualquer grupo que não dá nada, ou que as consequências não vão ser tão grandes assim? Os dois. Tipo assim, você pode escolher o que você quiser com base no que você hoje tem internet, cara. Então assim, você no interior do Maranhão, que talvez não tenha nem água encanada, você pode decidir ser um otaku de internet que curte vários animes, gostaria de ir em Akihabara algum dia. E aí que tá. Só que aí que tá. Por que eu falo que é os dois, cara? Porque se você não olhar ao seu redor, isso vai afetar a sua vida. Esse cara, talvez ele não perceba que ele vai ter que agir com um grupo que não gosta de nada que ele gosta também pra conseguir se virar. Talvez deixar de existir e passar a viver, entendeu? Então eu acredito que tem um pouco dos dois. Bacana, bacana. E último ponto aqui. Qual o grupo mais besta da atualidade? Ah, cara, os ouvintes aí do Legião Podcast, cara, esses são completamente baseados, hein? Aí sim, aí sim. Certeza que é o grupo mais lúcido e realista possível. Boa, boa. Então é isso aí. Pessoal, acho que é isso que eu tinha pra falar hoje, né? Tá bom, cara, deu um tempo bom aí pra trocar uma ideia, apesar dos contrapontos. Hoje teve várias. O que não teve nos outros dias, teve hoje. Exato, então hoje você pode terminar de introduzir no ouvinte. Uhum. Cara, se você ficou até aqui, eu agradeço por tomar liberdades com o seu tempo. A gente esqueceu de novo, então aqui na descrição vai ter o e-mail. Provavelmente eu vou deixar uma mensagem gravada e pra já deixar logo de entrada aí, antes de começar o áudio original. Mas enfim, manda aqui no e-mail se tem algum xingamento, alguma coisa, se tem alguma sugestão que a gente vai ler ao vivaço aqui. Então é só isso. Por hora, até uma próxima. Então é isso aí. Agradeço também aos ouvintes que estiveram aqui presentes, que nem o Hitomi mesmo mencionou. Um forte abraço a todos. E, sim, sempre vai deixar uma recomendação aí embaixo, pessoal. Então, se você quiser ver um outro vídeo aí, pode comentar também aí que você não gosta do nosso conteúdo. Fica à vontade aí para destrinchar seu ódio nos comentários. Um forte abraço a todos e arrivederci.